Convido a vocês todos para nós orarmos a Deus. Convido a cada um de vocês para nós termos aqui um pequeno tempo de oração, porque, como eu disse ontem, a oração não tem um tempo definido, a oração não é obrigação, a oração é uma necessidade, é uma vontade, é um desejo, é uma alegria, é um prazer. A oração é uma satisfação, não pode ser algo obrigatório. Eu vou orar porque eu ainda não orei. Não. Eu vou orar porque me é um prazer orar, porque me traz alegria orar, falar com Deus. É por causa disso que eu vou orar. Vou orar porque é gostoso, porque é prazeroso falar com Deus. Este é o motivo que nos leva a orar. Vou orar porque eu estava lendo hoje, eu acho que está no site, eu não sei se é no G1 ou no UOL que está, o resultado desta pesquisa. Olha só, uma pesquisa mundana, uma pesquisa do mundo, não é uma pesquisa teológica. Mas a pesquisa chegou à conclusão que as pessoas que leem a Bíblia, elas são pessoas mais calmas, são pessoas mais seguras e têm decisão ao tomar uma posição. Tá aí, não sei se é no UOL ou no G1 o resultado dessa pesquisa. Então, isso tudo só vem comprovar aquilo que Deus já nos ensinou há muito tempo, E que o homem acaba, na maioria das vezes, se esquecendo, não dando muita atenção. O homem acaba correndo atrás de outras coisas. Então eu quero convidar você a orar, a adorar esse Deus em oração. Não se esqueça de glorificar a Deus. Quando você for orar, adore a Deus. Fala para Deus que você o ama, que você o adora, que você presta a Ele e somente a Ele o culto. Somente a Deus nós devemos cultuar. Fala para Deus isso. Não tenha nenhum tipo de pudor de conversar com Deus. Mas eu preciso estar de joelho? Não. Eu preciso estar de terno, gravata? Não. Pode estar com o olho cheio de ramela a hora que se acorda. Não tem problema. Mas eu estou de cueca. Eu posso orar a Deus? Claro que pode. É óbvio que pode. Deus foi que nos fez, Deus nos conhece sem roupas. Olha, quando você pensa nessas coisas, você vê que a gente começa a pôr um monte de obstáculo. Não, mas para orar a Deus eu tenho que estar de joelhos. De jeito nenhum. Pode estar do jeito que você quiser, deitado, tomando banho, sentado, de joelhos. Jesus orou, ele estava na cruz do Calvário. Você pode estar no ônibus lá pendurado, segurando lá naquele negócio, para não cair. Pode orar ali, pode estar dirigindo, andando de bicicleta. Não sei o que você está fazendo. Eu estou dizendo para você que para orar basta a disposição de orar. Mas eu estou tomando banho, eu posso orar? Pode. Eu estou fazendo as minhas necessidades fisiológicas. Para quem não sabe, necessidade fisiológica é xixi e cocô. Todo mundo faz. Eu posso orar? Pode. Qual que é o problema?
Qual é o problema? Ah, mas eu estou desrespeitando Deus. De jeito nenhum. Você acha que Deus não sabe que você faz xixi, que você faz cocô? Você pensa, não foi Deus que te criou? Jesus não foi o Deus homem, não é o Deus homem. Você acha que Jesus não fazia xixi e cocô? Deus não olha para isso. Deus não está preocupado com isso. Aliás, quem não faz xixi e cocô tem problema. Precisa fazer. Deus está preocupado, se é que Deus se preocupa, com a disponibilidade de você falar com Ele, de você abrir o seu coração. Senhor, me recebe nas tuas mãos nesta manhã. Cuida de mim, Senhor. Me ajuda a ser menos fraco, menos covarde. Me ajuda a ser mais verdadeiro. Me ajuda a não ser meia boca. Me ajuda a não ser, Senhor, politicamente correto, sempre para agradar alguém e desagradando o Senhor. Me ajuda, Senhor, a deixar de lado tudo aquilo que não vem do Senhor, que nada acrescenta ao meu espírito. Me dá coragem para isso. Me dá coragem para romper com todas as coisas que não acrescentam um micron ao meu espírito, mas criam em mim cadáveres ambulantes e que eu tenho que os carregar pela minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não crer na mentira e a saber entender o que é mentira, o que é verdade. Me ajuda a discernir. Capacita-me, Senhor, cada dia e cada vez mais na tua obra. Fala comigo, Senhor, hoje. Me ajuda a entender sua palavra, me ajuda a compreender o meu lugar na igreja do Senhor Jesus. Fala conosco. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, com ações de graças, exaltando e glorificando o Senhor, sempre, sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham, amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia Sagrada? Tem coisas que você lê na Bíblia, não entende direito, ou acha que, olha, o jeito que eu estou entendendo não deve ser desse jeito. Você tem dúvida? Amanhã, a nossa programação é sobre dúvidas bíblicas. Você pode mandar via WhatsApp a sua pergunta. Você tem dúvida sobre a vida cristã? Será que eu posso usar batom? As irmãs, por exemplo. Você tem dúvida? Alguma coisa quando você passa o batom te incomoda? Eu posso ou não posso? Eu devo ou não devo? Você quer saber biblicamente sobre isso? Amanhã, pergunte. Eu não identifico ninguém, né? Eu não identifico ninguém, só digo que se é irmão ou é irmã. Olha, sexo oral pode ou não pode? Biblicamente, qual a posição? Uma dúvida da vida cristã, né? Se você já tem a resposta, maravilha. Mas e se você não tem?
eu devo me relacionar? Como é que eu devo tratar um gay, um homossexual, uma lésbica? Aliás, está aí no Congresso, perdão, na Câmara dos Deputados, né? Que ninguém vai poder mais falar contra a homossexualidade. Eu quero dizer para vocês que eu não vou seguir esta lei. Ah, mas então você é rebelde? Não, a Bíblia? Eu vou apagar aqui o que está escrito na Bíblia, então? Bom, amanhã a programação é para tirar dúvidas. Então, se você tem dúvidas, pode perguntar amanhã, viu? Cite sempre a passagem da Bíblia que gera dúvida para você. Você me ajuda a responder rapidamente. O nosso telefone, nosso WhatsApp, o WhatsApp é o mesmo, o meu, é o 019 99257 9226. 019 99257 26. 99257 9226. Tá bom? Tá registrado. Amanhã, programação de perguntas e respostas. Irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. No que a Bíblia me ensina a crer. Tem muita coisa que eu não creio. Deixa eu deixar uma pergunta aqui para você. Você não vai responder para mim. Claro que não. Você vai responder para você. Você vai responder para você. Para você. Se quiser responder, olha, eu vi sua pergunta lá, tudo bem, você quer responder, eu vou ler a sua resposta. Tá? Mas a resposta é para você que você vai dar. Quando um falso mestre faz um milagre, o que você entende? O que você faz quando um falso mestre faz um milagre? Está cheio por aí, né? Está cheio, está abarrotado. E vai crescer mais um número ainda. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais falsos mestres vão surgir. Na maioria, ou em grande parte das vezes, eles não sabem que eles são falsos mestres. Porque estão seguindo aquilo que eles aprenderam. Nunca vieram aqui, questionaram, sabe, meditaram. Enfim, quando um falso mestre faz um milagre, o que você faz? Qual a sua posição frente a um milagre de uma sinagoga, um milagre acontecido, realizado numa sinagoga de Satanás? Qual a sua posição? Eu recebi já essa pergunta, a pessoa mandou para mim a pergunta. Olha, eu vi um milagre numa sinagoga de Satanás. O que eu faço? É a pergunta que a pessoa me fez. Amanhã eu vou responder para ela. E eu achei essa pergunta tão boa que eu estou fazendo para você também. O que você acha? Você sabe que aquela igreja denominacional é falsa. Você sabe que aquilo que eles pregam, né? Eu recebi um vídeo e mandei para algumas pessoas, uma dessas igrejas aí, da madrugada, né? O sujeito falando, olha, você pode colocar, daqui a pouco eu vou orar, né? E você pode colocar aí, você não tem água? Pode colocar café, pinga, vodka, uísque. Olha só. E se acontece um milagre lá? O que você faz? Foi isso que a pessoa me perguntou. E eu vim aqui na Bíblia e achei a resposta.
Não, irmã. Pergunta, querida irmã Marília, né? Pergunta amanhã sobre isso, tá? E às vezes você tem dúvidas. Ter dúvidas, irmã, não é pecado. Deus nos deu a capacidade de pensar, né? Você sabe qual? Explicar para você aqui. Qual a diferença entre o Mário e um cavalo? Qual a diferença? Você é imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, você já viu Deus? Não é isso. A diferença é que o Mário pensa sobre ele mesmo. Eu consigo pensar sobre mim. O cavalo não. Se você amarrar, se você colocar um cabresto no cavalo, de uma maneira geral, e colocar esse cabresto numa cadeira de plástico, ele fica ali. O ser humano não, o ser humano vai pensar assim, peraí, uma cadeira de plástico, ela é levinha, eu posso arrastar a cadeira, ou eu vou desamarrar de uma maneira geral. Pastor, tem um cavalo que desamarra. Tudo bem, estou falando de uma maneira geral. O ser humano consegue pensar sobre ele mesmo. Esta é uma capacidade que Deus nos deu, e deu somente ao ser humano. Nenhum outro animal sobre a face da terra pensa sobre ele mesmo. Então, ter dúvidas faz parte da vida nossa. Não é pecado. Ter dúvida não é pecado. Pecado é não ter dúvida, né? Aceita tudo que o outro fala está certo. Isso é pecado. Por causa disso que está cheio de heresias, de seitas por aí, viu, irmã? Mas pergunte aí, amanhã a gente responde. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Eu vou ler o versículo todo, mas eu vou usar apenas a parte final do versículo. A partir da última vírgula é que eu vou usar, mas eu vou ler o versículo todo. 1 Coríntios 8, 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Olha, eu digo sempre para você assim, olha, estou procurando uma denominação, uma igreja denominacional, porque eu quero congregar. Ótimo, mas não é perfeito. Está certo, não está errado. Eu nunca falei que as pessoas não devem congregar, não devem ter a sua denominação, não devem ter a sua igreja denominacional. Nunca falei isso. O que eu digo é, tome cuidado na igreja que você vai congregar, para você não congregar numa dessas falsas igrejas. É isso que eu digo. Então você está procurando uma denominação onde você quer ir lá com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, né? Onde você quer se alimentar espiritualmente. Está correto isso. E eu sempre digo, quando você está procurando uma igreja, eu acho que essa igreja é igreja denominacional, né? Porque nós somos a igreja. Nós aqui, olha, você aí, eu aqui, o outro ali, acolá, nós somos a igreja de Cristo. Neste exato momento, nós somos a igreja, porque a igreja são pessoas, não um prédio. Mas você está procurando um local, uma igreja denominacional para congregar. Muito bom! Achei, eu acho que aqui é bom. Já fui uma, fui duas, fui três. Creio
creio que o que eles falam aqui é a verdade, creio que aqui prega a Bíblia, creio que aqui não se foge da Bíblia. É claro que não é um lugar perfeito. Não existe uma igreja perfeita, não existe. Você não vai achar. E se você achar uma igreja, esta igreja perfeita, igreja denominacional, meu irmão, minha irmã, se você falar, esta igreja é perfeita, a partir do momento que você se incluir nela, ela vai deixar de ser perfeita, porque você não é perfeito. Você vai levar para dentro dela a imperfeição. Entendeu? E também igreja, o prédio, a denominação não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente pecadora. É lugar de gente que vai lá para melhorar. Então eu digo, você achou uma igreja? Muito bem. Pergunte lá qual o credo dessa igreja. E outro dia um irmão me perguntou, pastor, mas por que eu tenho que saber o credo? Porque o credo é aquilo que a igreja acredita. Porque tem gente por aí que se você ouvir pregando, você fala, meu Deus, que beleza. Aí você começa a frequentar, você vê que aquilo que ele prega não é aquilo que ele pratica. Não é aquilo que acontece lá. Então o credo diz, olha, nós cremos nisso. Nós cremos naquilo que a Bíblia fala. Então o credo vai abordar, por exemplo, a salvação. Como é que acontece a salvação? Tem gente que crê que salvação se perde. A salvação é de graça. É pela graça. A salvação é baseada na redenção realizada por Jesus. Não é através do homem que se dá a salvação, é através de Jesus. A salvação não tem como base mérito de homem. É através do sangue de Cristo. E a Bíblia nos ensina que salvo, sempre salvo. Ah, pastor, mas agora eu vou discordar. Pode discordar, mas discorde fundamentado na Bíblia, por favor. Você vai discordar por quê? Salvo, sempre salvo. É porque tem gente que abandona a fé. Então, a gente entende que quando o sujeito é salvo, ele nunca abandona a fé. Salvo é salvo. Ele persiste. Porque a Bíblia mesmo diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Pronto. Então o sujeito que abandona, caiu na fé, não tem esse negócio de cair na fé. Isso é conversa dessas igrejas aí. Ninguém cai na fé. Você pode ficar fraco, abatido, mas você continua crendo em Deus. Que você está passando naquele momento difícil, terrível, mas Deus continua sendo o único para você. Salvo, está salvo. Você não tem que ficar lutando para ser salvo. Nós somos salvos em Cristo. Se Cristo está na sua vida, você está salvo. Agora, é claro que existe um processo chamado santificação. Isso vai sendo paulatinamente. Você vai deixando as coisas mundanas de lado. Tem certas coisas que você fala, por que eu vou fazer isso? Por quê? Não tem sentido. Você vai começando a entender, a descobrir coisas. Isso chama-se santificação. Mas salvo, está salvo. Verdadeiramente está salvo? Está salvo. Acontece que muita gente vai nas denominações, né? Aqueles apelos emocionais.
Aí as pessoas vão lá na frente, levantam a mão e ficam de joelho. Não sabe nem o que aconteceu. Aí, 20, 30, olha, esse mês aqui, houve aqui na igreja 150 conversões. Glória a Deus, aleluia! 150 pessoas que foram para Jesus. Foram mesmo? Estão salvas mesmo? Ninguém preocupa com isso. Negócio é número, é dizer que essa igreja converte e tal. Não. É preferível você ter uma alma verdadeiramente salva do que 150 que fizeram festa lá. Ou que frequentam a igreja, mas você vê que essa pessoa não está salva, não se converteu verdadeiramente. E as igrejas denominacionais, na sua grande maioria, salvo raras exceções, estão cheias de gente assim. Então, todas as vezes que um sujeito é verdadeiramente salvo, a Bíblia nos ensina que ele é inserido imediatamente pelo Espírito Santo de Deus no corpo espiritual que é a igreja. Então o que é a igreja? É o corpo espiritual de Cristo. E os membros deste corpo somos nós. É isso que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 12, 13. O sujeito está salvo. Está salvo. Imediatamente, o Espírito Santo de Deus que vem morar no salvo, já o coloca dentro do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, quando eu digo que igreja não é prédio, ontem, por exemplo, eu passei, mais uma vez eu vi a construção daquela igreja, eu fico pensando, meu Deus, mas para quê? Para quê? Eu fico martelando na minha cabeça, para quê? Que vai ser uma igreja grande. Para quê? Se nós estamos esperando o arrebatamento. As pessoas estão construindo denominação famosa. Fazer o quê? Então, o sujeito é salvo, ele é inserido no corpo espiritual, que é a igreja, do qual Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Entendeu? A igreja teve início, não foi com os apóstolos. Os apóstolos não eram igreja. Ontem eu estava falando aqui, e às vezes eu fico bravo, não é porque eu não gosto de pergunta. Às vezes eu fico bravo, não é porque eu não gosto que a pessoa me contradiga. Eu fico bravo porque a pessoa que ouve todo dia, ouve e não aprende. É isso que eu fico bravo. Eu também não sou perfeito. Ficar bravo é imperfeição. Mas eu fico... Ontem eu estava dizendo, por exemplo, que a oração, né? Quem ouviu ontem, ouviu. Eu fiquei bravo aí com o irmão. Estava dizendo que a oração não pode ser uma obrigação. Que a oração não pode ser, sabe, algo assim, eu tenho que orar. Agora é hora de eu orar. Vou lá orar. Não, a oração é um prazer, é uma alegria. Deve ser assim. Aí o irmão citou lá Pedro e João na sexta hora, sei lá que hora, a hora da oração, né? E eu me propus a evangelizar o irmão, que está nos ouvindo agora também, está nos vendo agora também. Não sei se o irmão ficou bravo, não gostou, algumas pessoas não gostaram, mas quantas vezes eu já falei isso? Estava constituída a igreja nesta passagem da Bíblia? Eles estavam no cristianismo ou no judaísmo nesta passagem da Bíblia? Pronto. A hora da oração era a hora do que o judaísmo se propunha a orar várias vezes ao dia. O islamismo também tem isso. O cristianismo não.
Nós não temos hora de oração. A gente ora a hora que a gente quiser, nós falamos com Deus a hora que a gente quiser, não na sexta hora, na nona hora, não tem hora. Agora é a hora da oração. Eu vou colocar o tapetinho no chão, vou me virar para a Meca e vou orar a Deus. Não, não tem isso. O cristianismo não tem isso. O judaísmo tem as horas da oração. O islamismo tem. Você vai lá para o Oriente, você ouve naqueles minaretes lá o sujeito chamando para a oração. São coisas básicas. Opa, aqui já tinha igreja? Não. Então, estou dando tiro na água. Porque a igreja, meu irmão, minha irmã, ela passou a existir quando? No dia da festa de Pentecostes. A partir daí passou a existir igreja. Antes não tinha igreja. E ela foi, a partir daí, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Antes deste dia, não tinha igreja. Jesus estava preparando os apóstolos para fundamentarem a igreja. Você vê que ele ensina como é que ora. Porque eles tinham lá os rituais de oração. Então, quando o irmão citou ontem lá, Pedro e João, na hora da oração, eles iam fazer um ritual. Era um ritual do judaísmo, não era a nossa oração, que nós falamos com Deus, nos abrimos com Deus, nos debruçamos, choramos e pedimos, Senhor, não era assim. Meu Deus, o irmão me ouve todo dia, não aprendeu? Como é que vai aprender então? Então, antes de se contradizer, porque eu quero que você mais uma vez entenda, para eu vir pregar aqui, tem que estudar, tem que preparar, né? Então a igreja foi iniciada na festa de Pentecostes, naquele dia que está lá no livro de Atos, entendeu? Está lá em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 21, do 38 ao 47. É ali que foi iniciada a igreja. Está entendendo? Então, quando você vai procurar uma igreja, você tem que saber o que essa igreja crê. No que eles crêem, no que você crê? A Bíblia, por exemplo, nos leva a entender e a crer. Você pode falar, não, eu não creio. Por causa disso que eu coloquei aquela pergunta logo no começo. Que me fizeram, amanhã eu respondo, e coloquei para você logo no começo. Talvez você não tenha ouvido, vou repetir. Né? Se acontece um milagre dentro de uma igreja falsa, e aí, o que você faz? Você vai seguir essa igreja? Ah, tem milagre. O que você faz? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina hoje, meu irmão, minha irmã, e isso você tem que saber se a igreja que você vai frequentar crê desta forma bíblica ou não. Porque a maioria não crê. A Bíblia nos ensina que hoje, 2019, dia 25 de abril, às 10 horas e 49 minutos e 50 segundos, a Bíblia nos ensina que ninguém possui o dom de cura. Hoje, ninguém possui o dom de cura. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus ouve e responde à oração da fé, conforme a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. Olha só, a Bíblia ensina
que ninguém tem dom de cura. Mas Deus ouve as nossas orações. Deus aquieta, acalma o coração dos enfermos e dos aflitos. Deus pode curar alguém? Claro que pode. Mas não porque o pastorzão foi lá, colocou a mão. Não. Porque as pessoas oraram. E porque a cura estava dentro da vontade boa, santa e agradável de Deus. Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8. João capítulo 5, versículos 7 ao 9. 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 6 ao 10. Tiago capítulo 5, versículos do 13 ao 16. E 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Ora, isso é a Bíblia que está ensinando. Mas pastor, é a Bíblia, não sou eu. Ninguém tem dom de cura, mas Deus ouve as nossas orações. A Bíblia me ensina que existem duas ordenanças de Jesus. O resto é coisa da cabeça dos homens. Duas ordenanças só: batismo e ceia. Aliás, semana que vem nós vamos ministrar ceia. Acabou, é só isso. Atos capítulo 28, perdão, Atos capítulo 2, versículos 38 a 42. E a Bíblia também nos ensina que, com relação ao batismo, né, isso é uma redundância eu falar. O batismo é por imersão. Por que redundância? Porque a própria palavra batismo quer dizer mergulhar, não quer dizer jogar água na cabeça. Batismo, a palavra quer dizer mergulhar. Então falar que o batismo é por imersão é redundância. É falar duas vezes a mesma coisa. E com relação à ceia, né, a ceia não é para consagrar dízimo, a ceia não é para curar ninguém. A ceia é um memorial de proclamação da morte de Jesus até que ele volte. E a ceia serve também como um autoexame. 1 Coríntios 11, 23 ao 32. Olha como é importante você saber no que essa igreja acredita. De repente, acredita em tudo. Chega no dia da ceia, agora, quem está com dízimo e oferta, levanta a mão. Pronto, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Mas pastor, mas compromete? Claro que compromete. Porque a ceia está claro aqui o que é a ceia. É um memorial proclamando a morte do Senhor até que ele volte. Olha, tome a ceia porque Cristo vai te curar. Mentira! Ora, se eu vier aqui começar a pregar mentira, a Bíblia nos ensina que ninguém deve adorar anjo. É que ninguém está vendo um varão, um anjo subindo, não sei o que, está vendo nada. Porque os anjos são seres criados e não devem ser adorados. É claro que os anjos são criaturas mais elevadas no nível da criação do que os homens, né? Mas foram criados para servir a Deus e para adorar a Deus. Não parar com essa história. Eu estou vendo um anjo. Quem ia ver, viu anjo? Coisa nenhuma. Larga de ser louco, mentiroso. Mas pastor, como é que você diz que porque a Bíblia me diz. Porque eu sei ler. Que você também pode ler. Lucas capítulo 2, versículos do 9 ao 14,
Hebreus capítulo 1, versículos 6, 7, 14, capítulo 2, versículos 6 e 7, e Apocalipse capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Em lugar nenhum aqui está dizendo, eu fico vendo o anjo, o anjo do céu. Que essa história aí, né? Eu gosto às vezes de dizer que é a história de cercar Lourenço, entendeu? As coisas loucas. Tem anjo caído? Tem. Como é que você sabe que o anjo que você está vendo não é o anjo caído? Ah, porque ele está de branco. Ah, é? Você acredita no negócio de cromoterapia, então? Olha como já entra numa outra história ligada à nova era. Cromoterapia. A cura, o tratamento através das cores. Ora, a Bíblia me ensina a crer que quem morre, morre fisicamente, mas não perde a memória. Está cheio de igreja que você ouve por aí, né? Dizendo, não, a pessoa morre e fica dormindo. Você tem que saber, mas a Bíblia diz que não fica dormindo, não. Que continua com memória, continua vivo. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11. Eu vou jogar fora Apocalipse 6, 9 ao 11? Há uma separação, né, do corpo para com a alma e o espírito. Como está lá em Tiago 2,26. Mas a pessoa continua em plena consciência. O que morre é o corpo. E o nosso tempo acabou. Oh, meu Deus, tinha tanta coisa para falar aqui do que é a verdadeira igreja, os cuidados que você tem. Você vai comprar um carro, olha só, um carro, um negócio que com o tempo desgasta, quebra, bate, dá PT, dá perda total. Você não quer saber, olha, esse carro tem segurança, esse carro tem direção, sei lá, direção hidráulica, sei lá o nome, tem ABS. E a igreja? Pode ser qualquer uma. Você vai comprar uma roupa, você quer saber se encolhe, se estica? Igreja pode ser qualquer uma. Não. A igreja é coisa infinitamente mais séria, porque você vai se alimentar espiritualmente lá. Tome cuidado. Queira saber do credo. Leia o que aquela igreja crê. Se tem passagem bíblica lá no credo, vai lá. Lê, opa, está falando tal coisa, vamos ver a passagem, o que está dizendo aqui. E que Deus te dê graça e sabedoria para você encontrar o melhor lugar para você e para a sua família, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós adoramos o Senhor, glorificamos, bendizemos o Senhor, graças te damos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos alertou hoje. Isso tudo está na sua palavra, né? Mas o Senhor nos dá um alerta, nos dá um toque, olha, tome cuidado, tem muita gente por aí, né, fazendo o contrário, fazendo aquilo que traz mídia para elas. Elas querem se tornar conhecidas, elas querem crescer e Cristo diminua. A Bíblia diz o contrário. Então, o Senhor nos alertou de tudo isso hoje. Graças nós te damos. Livra-nos, Senhor, eu continuo pedindo do mal, de toda forma do mal, principalmente, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.